Bom dia, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Espero que muito bem. Hoje, dia 17 de outubro de 2022, nós vamos encerrar aqui o livro de Transgênero para Transhumano, né? Livro importante que mostra bem qual que é a agenda, né? De redução populacional e não só disso, mas da filosofia que essa galera tem, né? Gnóstica, de querer encontrar a salvação através da tecnologia e deixar de ser humano para ser transhumano, pós-humano, enfim, né? Então, se você não assistiu os outros episódios, né, assista para pegar na sequência. Antes da gente começar, vou lembrar vocês todos dos meus quadrinhos, ó, roteiros de cinema que eu transformo em quadrinhos adultos, onde a gente aborda tudo isso que a gente tem falado aqui ao longo dos anos, né, pessoal? Tem a trilogia do Aurora, Caos e Ômega, se você quiser entender essa estrutura de poder que manda no mundo e quais são os planos deles. A gente fala aqui também de escatologia, falamos de transhumanismo, tudo isso você vai entender de uma forma bem sintetizada, né, fácil compreensão, mas com muita informação, com emoção, grandes personagens, uma história muito, muito legal. Temos o Knock Me Out, que é um romance que se passa no mundo do MMA, uma homenagem aos filmes dos anos 80, que a gente tinha heróis de verdade, né? E o muito legal é que você tem trilha sonora, você lê ouvindo as músicas que estão lá no Spotify, tem o playlist aqui, e cria a sensação de estar vendo um filme mesmo, o pessoal chama de cinema gráfico. Temos um outro dia onde a gente aborda toda a questão de droga, sexo, política, narcotráfico, tudo que aflige o jovem hoje em dia. Então, é um manual contra a lacração, né? Uma história que eu ganhei um prêmio do Ministério da Cultura com ela, muito legal. E Comunhão, sobre como enfrentar o mal face a face e não esmorecer, mas sobreviver. Então, uma história incrível, com muita ação, suspense, com terror psicológico, mas com uma redenção no final, uma história muito bacana. Então, esse material aqui, pessoal, de primeira vocês adquirem comigo diretamente, não é pela Amazon, é muito fácil, é só mandar uma mensagem no link, nos links que estão aqui embaixo na caixa de descrição. Você tem o do meu Instagram, @Felipe_Folgose, tem o da página do Aurora HQ no Facebook e um e-mail também, se você não usar redes sociais. E na verdade, até aconselho o e-mail que, né, é mais seguro, tá? Seguro no sentido de hoje, nessa época de shadow ban, né, as redes sociais está complicado. Enfim, que mais? A gente tem os links também do Odyssey e do Rumble, que são as plataformas onde eu tenho postado os vídeos que não dá mais para postar aqui no YouTube, tá? Então, semana passada eu subi um vídeo novo. Muita informação, pessoal. Então, eu sempre aconselho, né, pessoal, assistir aqueles vídeos, porque assim você vai estar inteirado sobre tudo que está acontecendo agora e o que eles já estão preparando mais para frente, tá? E além disso, a gente tem também o link do Subscribestar, que é a plataforma onde você pode se tornar apoiador do canal. Se você quiser apoiar o canal, é pelo Subscribestar. Muito obrigado aos apoiadores. Então, vamos lá, pessoal, vamos retomar aqui para a gente, né? Hoje a gente encerra. Então, aqui nesse trecho ele está falando, olha, do cybersex, do sexo cibernético, né? Por exemplo, no último vídeo que eu fiz sobre o apanhado, né? Que já tem a notícia do Elon Musk, né? Que ele trouxe o robô dele, o Optimus. Ele já falando, olha, que vai servir para companheiro sexual, né? Para homens e mulheres, enfim, e não binários, né? Então, é o que eles estão preparando. Por quê? Porque é isso, né? Estão rompendo os laços, rompendo a humanidade para deixar as pessoas aí presas numa o que a Bíblia chama de sodomia, pessoal, qualquer atividade sexual que não reproduz, né? Então é uma forma de você não reproduzir. Imagina as pessoas fazendo sexo com robô, né? Então ele fala assim, olha, computadores e a telecomunicação provavelmente irão exercer um papel importante em desmantelar o apartheid do sexo, né? Ele chama sempre de apartheid do sexo aquilo que é a natureza, né? O sexo biológico, homem e mulher, ele fala que é um apartheid do sexo, né? Ele quer usar uma linguagem racial para, né, polemizar a questão, né?
ele fala, é muito fácil desconectar nós mesmos, né, de milhares de anos dessas noções rígidas, fixadas sobre o sexo e sobre o gênero, quando nós telecomunicamos e quando nós estamos, do que quando nós estamos face a face. É óbvio, né, pessoal? Porque face a face é mais difícil de você enganar, né? É mais difícil de mentir. Agora, quando telecomunica, você pode tanto usar um avatar, quanto você pode usar filtros, né? A gente sabe hoje em dia, né, que tem gente que você nem sabe como a pessoa é de verdade, né? Tem tanto filtro, olho, né? É um engano, né, pessoal? Então ele está falando, não, é muito melhor a gente se liberar né, de milhares de anos dessas noções fixas de sexo e gênero, né? Então vamos ficar tudo no mundo virtual, né? Vamos ficar tudo no mundo da mentira, né? Ele fala aqui, olha, interagindo com outras pessoas via, né, redes de computação, né, ou redes sociais, é o que é chamado encontrar ou conhecer no cyberespaço. E a multissexualidade pode crescer rapidamente no cyberespaço, né? De novo, né, é uma engenharia social. Você, principalmente nos mais jovens, né, que já cresceram com isso, com essa tecnologia, é o que eles falam, olha, o que eu já dei a matéria aqui, acho que foi durante a pandemia, não sei, acho que foi em 2021, uma estatística que já mais de 40% dos jovens americanos adolescentes preferiam encontrar os amigos virtualmente do que pessoalmente. Então você está acabando com o trato social, né? Você está acabando com a forma social das crianças interagirem, dos jovens, criando uma geração totalmente sem contato humano, sem traquejo social. É o tal do incel, né? Para quê? Qual é o objetivo, pessoal? Óbvio, né? Não procria, né? Então, e aí no multiverso, ele fala multissexualidade, é aquela coisa, né? Você pode... olha o perigo da porta aberta também para a questão da pedofilia, né? Porque um bando de marmanjo que de repente se passa por criança e a criança acha que está conversando com uma outra criança e está conversando com, né, um marmanjo ali, que obviamente vai pedir imagens, vai pedir, né? E é um círculo vicioso. O cara pega de criança aqui, aí começa a mandar para outra criança e olha, né, eu tô mandando para você, agora manda para mim. Começa a meio fazer uma chantagem emocional. Seríssimo o negócio, né? E essa distorção da imagem, da autoimagem. Então, de novo, a criança não quer mais se ver como ela. Você começa a criar ali uma desassociação da própria imagem. Ah, não, eu tenho outra identidade, agora eu sou, sei lá, o elfo. A criança começa a viver cada vez mais nesse mundo de fantasia, se identificar. Claro que isso é reforçado por esses grupos, né, online, que podem ter adultos, você nem sabe. E a criança cada vez se identifica menos com a sua natureza, né? E esse é o propósito, na verdade. Né? Essa é a tese do livro. A gente, através essa mudança de sexo, a gente vai chegar num ponto onde a criança não vai nem mais se reconhecer como ser humano. Né? Agora eu sou um alienígena, né? Agora eu sou sei lá, um lobo, um golfinho, um gnomo, o que for, um personagem fictício, né? E ele continua dizendo assim, olha, bem como Hollywood, né, a computação gráfica usada em Hollywood pode morfar, né, modificar uma imagem em outra imagem, o cyberespaço nos permite morfar, né, homem e mulher em outro sexo ou em qualquer outra coisa. É surreal, né? Bom, ele fala aqui, uma oportunidade excitante que aparece no horizonte é fundir a realidade virtual, né, no cyberespaço para capacitar a dinâmica face a face sem a conformidade sexual. Então, aqui esse livro de 2011 ele já está falando, né? Olha, a gente vai ter aí tecnologias para
onde as pessoas estejam literalmente sendo excitadas fisicamente através do estímulo virtual. E eu, ao longo dos anos, sempre pego essas notícias, essas matérias e trago para vocês, né? Essas novas tecnologias principalmente envelopar os sentidos humanos, né? Então, né, tem luvas para o tato, tem uma questão toda de paladar, estímulo, tudo isso virtualmente, pessoal. Não só visual e auditivo, mas também os outros sentidos, olfativo, para a pessoa realmente estar imersa. E eles vendem isso como, olha que coisa legal. Não, é terrível, porque você vai criar realmente um estado onde pessoas vão querer abdicar da realidade, como já acontece em certo grau em países como o Japão, por exemplo, né? Então ele fala aqui, olha, essa nova fronteira chamada cybersexo é um campo de teste excelente para o mundo multissexual do século XXI. Tá? Na verdade, né, o que eles querem fazer é isso, né, desconectar a realidade e a pessoa vai viver na Matrix, né, sem reproduzir, sem ter família, sem ter contato humano, até morrer, né? E com a ajuda deles a morte também vai ser acelerada, né? Ela fala aqui, olha, as limitações, né, elas irão mudar nos próximos 10 anos. Interessante que ele estava falando em 2011, né, nós já estamos em 2022, né, já estamos em 11 anos na frente aqui, realmente cada vez mais isso tem acontecido. Olha o que ele já escrevia, olha, luvas de dados, né, com uma capacidade limitada e capacetes eletrônicos já estão encontrando lugares nas nossas lojas, tá? Isso em 2011, pessoal. A tecnologia já deu saltos aí nesses 10 anos, né? Ele fala assim, cada vez mais os preços irão diminuir, né, dos chips de computadores e não irá demorar muito até que uma peça de roupa eletrônica irá ser disponível para todas as partes do corpo, tá? Então a gente deduz que também o que? As genitálias, né? Então ele fala, então em breve a visão será capaz de, né, esse aparelho de visão irá ser capaz de transicionar não só da luz para a escuridão, mas também do físico para o cyber, né, do espaço físico para o espaço cyber. As telas do amanhã serão pequenos pedaços de plástico diante dos nossos olhos, né? Isso, pessoal, enquanto você tiver o tal dos wearables, né? Enquanto realmente a coisa ainda estiver desconectada do nosso corpo. Mas a tecnologia que eles, né, querem introduzir realmente é que seja dentro do nosso corpo, né? Que seja Neurolink ou tecnologias parecidas, né? Chips, enfim, é realmente ter acesso ao nosso cérebro, ao nosso córtex cerebral, né? Ele fala aqui, comunicação wireless, né, sem fio, como as usadas nos telefones celulares e nos aparelhos de controle remoto, irão providenciar uma conexão de duas mãos, né, entre essa roupa eletrônica e uma rede que será presente em todos os lugares. Aqui ele já está falando da internet das coisas, né? Então, e essa rede é a que a gente sabe que é a do 5G e que depois vai já ter a do 6G, já estão trabalhando nisso. Ele fala, essa roupa eletrônica irá ser capaz de dar à pessoa que veste a sensação de estar sendo tocada, ou apertada, ou até mesmo calor ou frio na pele, né? Essa mesma roupa eletrônica irá capacitar movimentos das pessoas, que isso seja transmitido para o cyberespaço. Então, através de lentes de contato inteligentes ou óculos inteligentes, nós iremos ver a nossa presença no cyberespaço. E as roupas irão se tornar como aquele chama
wearware, né? Ele faz um trocadilho com softwareware, quer dizer, vai ser um, um aparelho eletrônico vestível, vamos dizer assim, né? Bem como também o aparelho de visão vai se tornar basicamente os nossos olhos, e a realidade virtual irá se tornar o que a internet é hoje no presente. Isso ele falava em 2011, né? Então, pessoal, o próximo passo é esse, né? Eu já dei aqui matéria para vocês, como por exemplo o Tim Cook lá do Google falando que o dia estão contados a forma como a gente usa a internet hoje, que a gente entra com o computador e navega e digita. Inclusive, os próximos aparelhos não vão nem ter tecla. Por quê? Porque eles não querem que você se comunique dessa forma. Eles querem fazer cada vez mais modificar a tecnologia para que forcem a gente a integrar a tecnologia nos nossos corpos, entendeu? Então, os dias de laptop, computador, até mesmo, né, o próprio outro, né, o CEO da Nokia, né, na reunião desse ano lá em Davos, na Suíça, ele falou, olha, até 2030 os celulares vão estar nos nossos corpos, né? Então é isso, pessoal, eles estão nesse processo de transicionar, basicamente o que? Eles têm que acostumar a gente a isso, eles têm que, né, condicionar a população a aceitar a ideia de receber tecnologia no seu próprio corpo. Agora o problema de novo, né? Imagina a forma com que eles têm de rastreamento, de controle, né, de censura através de um aparelho. Agora, a partir do momento que isso for integrado nos nossos corpos, a mesma ingerência que eles têm, né, nos aparelhos vão ter na gente. E quando isso, pessoal, realmente tiver acesso ao teu córtex, ao teu pensamento, sabe, tiver, né, gravando as tuas frequências mentais, né, muito sério, o teu padrão mental. Eu dei já matéria, também não lembro se foi no último vídeo, no penúltimo vídeo, ele já tem tecnologias de o quê? De produzir novas memórias. E isso vai reescrever a história, a tua história, por exemplo, você nem vai saber mais o que é realidade e o que não é. Se ele, imagina, reescreve a tua história, a tua memória, a nossa memória é o que ao longo do tempo é uma construção histórica de quem você é, da tua identidade, da tua vida, da tua história. Né? O que você passou, o que você viveu. Agora imagina um agente externo ter capacidade de interferir na tua própria identidade, porque a tua memória é, né, o conjunto dos acontecimentos que definem a tua vida, basicamente. Vamos continuar. Aqui ele fala aqui, olha, quando o cyberespaço é, vamos dizer, melhorado pela realidade virtual, então inúmeras oportunidades para se tentar gêneros como parte, vai ser como parte das explorações sexuais vão ser disponíveis. Então ele usa a palavra aqui try on, é a mesma coisa como você veste uma calça, você vai numa loja de try on, um tênis, entendeu? Então ele está falando assim, olha, daqui a pouco, né, a gente vai no futuro próximo as pessoas vão poder escolher, vão poder fazer tipo test drives assim de gêneros, entendeu? Hoje eu quero ser, né? Hoje eu quero ser, sei lá, é tão demoníaco, pessoal, que eu não gosto nem de ficar dando ideia, mas você está entendendo? Então ele fala aqui, olha, primeiro você tem que criar a sua imagem, né? Então a câmera digital irá colocar a sua imagem na tela e na rede. A gente já vive isso, né? É o metaverso, pessoal. Ele já está descrevendo aqui o que seria o metaverso, né? Que a tua imagem pode ser qualquer coisa, né? E aí ele fala, então a partir daí, né, você pode ter controle da edição, você pode feminilizar a face, né, deixar a face mais feminina, masculinizar a voz,
você pode morfar o corpo, você pode ter roupas andrógenas e tudo isso será possível usando a realidade virtual, né, de aplicativos de desenho, né, e de corte. Ele basicamente está falando a mesma coisa que você pega uma imagem, né, e você faz um CorelDRAW, né, faz um Paint, um aplicativo de edição de imagem, você vai poder fazer isso com o seu avatar, entendeu? Então, muitos gêneros possíveis serão criados, né? E isso será salvo, né, como identidades sexuais, como violeta azul ou laranja queimado, ou Madonna. Surreal. Então, ele continua a falar, o cenário do cybersexo, né, está próximo, né, numa tecnologia a 10 anos de distância. Então é isso, pessoal. Ele já estava falando por quê? Porque, pessoal, demora simplesmente para eles introduzirem, mas a tecnologia já estava pronta 10 anos atrás. Né? Pode ter certeza. Se empresa, que é empresa de tecnologia, eles têm departamentos de desenvolvimento que às vezes estão 10 anos na frente, mas é aquela coisa, eles não lançam os produtos um atrás do outro porque eles querem ter lucro. Então eles lançam um produto, né? Todo mundo compra, aí um ano e meio eles lançam basicamente o mesmo produto com... Né? A Apple faz muito isso com os celulares, né? Aí dá uma melhoradinha e daí todo mundo compra de novo, né? Agora, departamentos militares, como o DARPA, por exemplo, pessoal, eles têm essa tecnologia há muito tempo. Eu tenho um livro aqui para vocês, exatamente por exemplo, o José Delgado, que estava aí, eu já falei do Norbert Wiener, né? Eles estavam pesquisando isso, pessoal, nos anos 40 do século passado. Tem um livro que eu vou ler para vocês uma hora, do José Delgado, se eu não me engano, dos anos 60. Ele já tinha implante na cabeça, pessoal. Ele já fazia experiência com animal, tá? De inserir um chip, né? Uma interface no cérebro. Então, isso, numa escala temporal, é pouquíssimo tempo, porque 50 anos, pessoal, né? Uma escala temporal não é nada, né? Agora é isso, eles têm que ir, o quê? Condicionando para não ter resistência da população, senão a população, né? E geralmente é o quê? É na próxima geração. Então eles avançam, aí uma geração se adapta até um ponto, aí na próxima geração eles avançam mais um pouco, né? E ele fala aqui, olha, os passos imediatos, né? Como videoconferências de computação, na qual os usuários escolhem e eles editam, né, o display da sua tela, já está vindo nos computadores da Apple, ele está falando. Então ele já está falando, olha como é o condicionamento, né? Toda essa tecnologia será usada para sexo. Olha isso, pessoal. Então, primeiro a gente introduz a tecnologia com uma outra utilidade. Agora vai chegar no momento que a gente vai mudar a chave, a gente começa a trazer, por exemplo, um filme onde, né, as pessoas começam a se relacionar com a máquina, como o Her, ou como o Ex Machina também, que tem essa coisa de um romance entre um robô e, né? Para o quê? Para as pessoas começarem a pensar nisso, a tal da programação preditiva. Nossa, eu nunca tinha imaginado nessa possibilidade, né? Então você vai, mesmo que na hora choque, né, não tem problema, porque você já introduziu a ideia. E a ideia vai ficar ali, vai ficar trabalhando na mente, no consciente coletivo da sociedade. E aí você vai trazendo matéria, você vai trazendo... Entendeu? E assim você vai quebrando qualquer, vamos dizer, resistência, né? Óbvio que quem tem um mínimo de sanidade, né, ainda sabe que isso é um absurdo, mas enfim, você começa a trazer, a colocar em pauta esses assuntos, entendeu? Então, é assim que eles vão fazendo. Ele fala aqui, olha, em resumo, a tecnologia será usada para que as pessoas experimentem vários gêneros e isso vai
criar o caminho para que as pessoas sejam liberados do único sexo determinado pelo nascimento. Tá? Então ele fala como simuladores, né, de corrida ou de avião, o cyberespaço irá nos preparar para o pós-apartheid do sexo, né, para esse mundo multissexual do século XXI. Tá? Ele fala que, né, a esperança final para a maior parte das mentes que tiverem sido feito o seu upload, né, para o cyberespaço, para a nuvem, será provavelmente uma implementação física. Então não é, pessoal, só o que já é terrível condicionar a população para querer ficar vivendo no metaverso, né, ficar vivendo nessa realidade virtual. Mas não para aí, eles querem também o quê? Uma implementação física. E aí a gente entra com toda a questão da tecnologia do CRISPR-9, de mudança, no fundo é mudança do DNA, pessoal, literalmente mudar o DNA. Não é só, o que agora eles ainda estão limitados em, né, cirurgias cosméticas, vamos dizer assim, né? Que já são terríveis, porque, né, muitas vezes já provocam castração, tanto em homem quanto em mulher. Já chega na questão a esterilização, que é o objetivo, redução populacional. Mas aqui eu vejo que tem uma coisa, se a gente for num nível também metafísico aí, pessoal, da distorção, né, da perversão da imagem humana, da natureza humana, para uma aberração, né? Então ele fala aqui, olha, uma opção provavelmente no próximo sexo será fazer o download, né, dessa mente que subiu num corpo reproduzido com nanotecnologia ou melhorado, né, num corpo Homo sapiens. Outra opção disponível, que será disponível em breve, é fazer o download desse ser num corpo regenerado celular, né, num corpo Homo sapiens, que será gerado ectogeneticamente, né, quer dizer, fora do útero, num adulto, num corpo já formado, né? Ele fala, o livro do Richard Morgan, Altered Carbon, né, que virou inclusive seriado, né? Mas começou como um livro, né, de ficção, descreve um mundo onde ambos esses tipos de formas corporais, né, ou de tipos de corpos, irão competir no mercado, né? No mercado, basicamente, no comércio, né? Como essas pessoas vão poder comprar corpos, né? Aonde o hospedeiro, né, da mente irá fazer o download da sua alma, das suas almas. Ele usa a palavra alma aqui, tá? Peraí, pessoal, basicamente, então ele está falando, olha, no futuro a gente vai virar igual como se fosse um demônio, uma entidade, e a gente vai fazer, né, como hoje uma pessoa pode ser possuída, né, como nas religiões afro, por exemplo, chama do cavalo, né, que a entidade possui. Então ele está falando basicamente a mesma coisa. A gente vai se desconectar, a gente vai virar entidades daimons, né? Se a gente fosse falar no grego original, seriam daimons, seriam inteligências incorpóreas, que a gente vai poder possuir corpos e vai ficar podendo trocar de corpos. Ele está usando uma linguagem tecnológica, né, informacional, mas pessoal, o conceito remonta à antiguidade. Só que, né, o que a Bíblia diz? Que nós encarnamos aqui na Terra, nossa essência não é essa, nossa essência é espiritual, então nós somos espíritos que, né, quando através, né, todo ser humano nasce através de uma mulher, tá? Esse é o portal de entrada aqui nessa Terra. Só que o que o transhumanismo propõe? Não, a gente vai acabar com o processo natural, através da tecnologia vamos controlar o processo da vida, da criação, né? Então agora a gente vai conseguir se desconectar do nosso corpo,
Primeiro, a gente não vai morrer mais, a gente vai vencer a morte, né? A gente vai poder fazer um download da nossa mente, aqui ele chama de alma, então, né, interessante porque se fosse um ateu, um cientista não usaria a alma, é que ele já está trazendo um conceito, porque enfim, ele sabe que o buraco é mais embaixo. Então, apesar que, né, de novo, eu acho que por mais que eles queiram isso, é impossível, pessoal, tá? Eles podem viajar na maionese e achar que é possível fazer essa... né, porque é imaterial, o espírito é imaterial. Né? Então, humano. Mas, segundo o que eles querem, a imaginação é essa, né? A tentativa é essa. Burlar as regras que Deus instituiu na natureza, na criação, né? E vamos dizer assim, ficar recriando corpos, né? Que não necessariamente precisa ser o teu corpo antigo, né? Para você viver eternamente, né? Clonando o seu próprio corpo até que ele se desgaste, daí você clona um outro corpo. Não só isso, é que ele fala né, pode ser aberrações, você pode fazer, você pode... Ah, não, agora eu quero experimentar viver igual, sei lá, um porco misturado com, sei lá, quimeras, né? Essa aberração toda. Então, basicamente, de novo, né, pessoal, se é um engano, é uma perversão, tá? É uma rebeldia contra o que Deus criou, a natureza boa que Deus criou. Né? O que Deus criou foi bom. Né? Houve uma corrupção pelo próprio homem. Né? A Bíblia fala que a natureza clama pela manifestação dos filhos de Deus. Né? Para quê? Para que haja uma restauração. E em Apocalipse a gente lê que vão ser novos céus e nova terra, pessoal. Tudo vai ser restaurado, a criação vai ser restaurada. Né? Por quê? Porque, infelizmente, né, o princípio de mordomia do homem, de Adão, que era de cuidar da terra, né, cuidar da criação, ele abdicou, ele abriu mão disso. Né? Então, um processo de decadência, de degeneração, né, da segunda lei da termodinâmica, introduziu na realidade, na natureza. E isso vai ser transformado, pessoal. Mas por Deus, né? Não vai ser através do conhecimento do bem e do mal, da tecnologia do homem rebelde, né? E aqui ele diz assim, então, portanto, o apartheid do sexo, ele é tão retrógrado quanto ele é totalitário, fascista e intolerante. Então aqui a gente vê todas as, né, os clichês, né, lacradores que a esquerda usa, né? Então ele fala, nenhum desses regimes restritivos artificiais já foram embora, por enquanto, né? Então a gente vê que, pessoal, vai além de simplesmente a coisa do sexo ou do gênero. Na verdade, o que fica claro é que a coisa do gênero e do sexo é simplesmente um argumento, é simplesmente uma desculpa, principalmente para enredar os jovens, para trazer toda uma agenda por trás, pessoal. Trazer uma agenda de controle social, de controle político, de controle... E no final das contas, o último controle é um controle espiritual, né? É interessante, porque aqui ele vem falar de geopolítica um pouquinho aqui, tá? E aqui ele fala a liberdade da forma, né? Então ele fala assim, muito desse livro tem explicado como a tecnologia é uma força, né, se movendo por trás da liberação das pessoas, tá? Da opressão sexual, da identidade masculina ou feminina. Nossa, é tão opressor, né? Ser homem, ser mulher, uma coisa natural que você nasce, né? É tão opressor. Aí
eles doutrinam pela cultura, eles começam a inculcar nos jovens que se eu estou deprimido é porque então eu tenho que mudar meu sexo, né? Tudo mentira, pessoal. Aqui ele fala, olha, então nós temos explicado como a tecnologia demole a divisão natural de trabalho que originalmente deu lugar ao apartheid do sexo. Então olha como é social, pessoal, porque ele fala aqui, então, porque você tem homem e mulher, você tem trabalhos, né, que homens... Claro, tem trabalhos que homem e mulher fazem, agora tem trabalhos que predominantemente homens fazem e que mulheres fazem, por suas aptidões naturais. Então, é profundo, pessoal. Essa mudança é radical. Por quê? Porque muda a sociedade também. Muda a relação, não só trabalhista, mas a relação entre as pessoas. Né? Acaba com família. Tá? Tudo isso é, obviamente, o que eles querem. Né? Então ele fala aqui, olha, a tecnologia vai empoderar pessoas com vaginas para poderem exercer qualquer trabalho que pessoas com pênis normalmente fazem. Mentira! Pessoal, você pode, infelizmente, né, tirar, né, carne do braço de uma menina para tentar construir um pênis, né, que essa é a operação que eles têm feito, que não acontece, né, não exerce, obviamente, a mesma função. Ela não vai ter a mesma força, né, ela provavelmente não vai fazer, não vai ser estivadora, não vai ser, né, não vai ser pedreira, não vai ser... Tudo bem que nessa sociedade que eles querem, tudo isso vai ser automatizado, né? Então o trabalho braçal, assim, vai ser só robô, né? Mas não é mentira, né, pessoal? E ele fala, e esse argumento se estende até para soldados, até no exército. Tudo bem, pessoal, né? Você vê mulheres no exército, mas muitas em trabalho de escritório ou algumas assim pilotando equipamento. Agora no campo de batalha, são raríssimas, pouquíssimas exceções, tá? Continua assim, irá a tecnologia frear ou parar o transgenderismo? É a pergunta que ele fala. Ele fala, em um século ou, né, por volta de um século, a tecnologia irá ter demolido uma história milenar dessa sexualidade dualística absoluta, basicamente. Então está falando, olha, então em um século ele prevê que a gente vai acabar com milênios da história humana natural de ter dois sexos, né? O que pode acontecer nas próximas décadas que a tecnologia irá crescer exponencialmente? Ele fala que o sexo está no coração da biologia e ainda assim a transcendência da tecnologia biológica nos dará uma explosão de identidades sexuais. Então, conforme as tecnologias continuam a transcender a biologia, o que nós poderemos esperar, né, no futuro próximo do tal do apartheid do sexo? Será uma explosão de identidades humanas? A resposta, em uma palavra, é o transhumanismo. Então aqui, estamos no final do livro, ele está chegando realmente falando abertamente que, pessoal, está condicionando tudo isso que a gente está vendo, né? Que, pessoal, quem tem um pouco mais de idade lembra que, né, antigamente tinha, né, a Rogéria, tinha Clodovil não, a Roberta Close, né? Você tinha, que é uma, sempre, pessoal, qualquer pesquisa, né, é uma porcentagem muito pequena da população, né? Pesquisa de IBGE, qualquer, o que eles têm feito? Tem tentado condicionar as novas gerações, né, recentemente, há alguns anos aí, no mundo inteiro, para o quê? No mundo inteiro não, né? Claro que na China não, né? Na Rússia não, em alguns países que eles não deixam entrar essa ideologia, mas principalmente nos países industrializados, ocidentais e, né, pegando o Japão, Coreia do Sul também, promover esse novo normal, tá? Mas o objetivo final é o quê? Então, no processo, eles ganham com o quê? Com, né,
redução populacional e tudo isso que faz parte da agenda deles, mas no final é o transhumanismo. Presta atenção que ele fala aqui. Em 1957, o biólogo evolucionista Julius Huxley, né, num livro de ensaios sobre o futuro da humanidade intitulado Novo Vinho em Garrafas Velhas, fazendo uma referência à Bíblia, pessoal, né? Aquilo que Jesus fala, né? Você não coloca vinho novo em odre velho, tá? Quem que é o Julius Huxley? Né, que eu já falei aqui demais para vocês, né? Irmão do Aldous Huxley, pessoal, tá? E ele que define o termo transhumanismo, tá? O Huxley, ele envisionava, né, ele tinha uma visão dessa nova filosofia na qual o nome está baseado à proposição, né, de que os humanos têm um trabalho, eles têm um destino do quê? De tomar conta do processo evolutivo e transcender as suas limitações biológicas. Isso, pessoal, é gnose pura. Porque o Julian Huxley, ele era parte da Golden Dawn, ele era socialista fabiano, tá? Esse conceito é um conceito esotérico, é um conceito gnóstico, isso remonta, pessoal, remonta à idade, não só à Idade Média, como você vai até a igreja primitiva, tá? Neoplatonismo. Então a gente precisa entender de onde que as ideias surgem. As ideias, as ideias têm um processo histórico também, tá? Então ele fala aqui, olha, e eu já falei muito do Julian Huxley aqui, já li livros dele para vocês, né? Tanto já falei do Admirável Mundo Novo, o livro do Aldous Huxley, irmão dele, que é basicamente também se você quer entender o que eles já viam, o Admirável Mundo Novo é de 1932, se eu não me engano. Eles já, pessoal, projetavam isso. Eles já estavam querendo fazer isso. E o Julian Huxley, além de ser um biólogo evolucionista, ele era o quê? Ele foi presidente da Sociedade Britânica de Eugenia, além de ter sido o primeiro diretor da Unesco. Eu já li para vocês aqui o manifesto da Unesco que ele escreveu, aonde ele defende abertamente eugenia, controle populacional. É tudo ligado, pessoal. E o irmão dele, o Aldous Huxley, escreveu um livro chamado a Filosofia Perene, tá? Que é basicamente isso. A religião pagã que a gente quer reintroduzir. Eles eram todos ocultistas, pessoal, tá? Julian Huxley, Aldous Huxley, H.G. Wells, Bernard Shaw, né? O Bertrand Russell, tá? Por mais que, não, eu sou ateu da porta para fora, porque, né? Todos eles eram, e de novo, né? A Beatrice Webb, que fundou a Sociedade Fabiana, que também deu dinheiro para fundar o que é a London School of Economics. Qual que é o início? É no Golden Dawn, pessoal, é no esoterismo. E eles pensam como que a gente vai trazer isso na sociedade, como que a gente vai aplicar esses conceitos esotéricos na sociedade. E a gente cria instituições de fachada para uma política, a Sociedade Fabiana, outra econômica, a London School of Economics, né? E a gente vai controlando as áreas da sociedade e, né, a gente vai modificando a sociedade como a gente quer. Quem que fazia parte também da Sociedade Fabiana? O Keynes, né, o pai do keynesianismo. Que é o quê? É basicamente o socialismo fabiano também. São etapas de socialização da economia. Fazer o povo dependente do Estado, paulatinamente. Tá? A gente não precisa fazer uma revolução como houve a revolução na Rússia. A gente faz uma revolução a longo prazo. Né? Ele fala aqui, e meio século depois, né, o Ray Kurzweil, que eu já lhe falei para vocês diversas vezes aqui, né, inventor de tecnologias tais como o scanner frontal, sintetizadores de música digital, né, livros que falam para cegos, né, cunhou o termo singularianismo, tá, que é do que? Da singularidade.
que é o que? Segundo eles, um momento onde a inteligência artificial vai ser tão inteligente quanto o ser humano, vai ultrapassar a inteligência humana, né? Vai poder dizer, penso, logo existo, né? Vai ter consciência. Né? Então, no seu tratado de 2005, chamado A Singularidade Está Próxima, o Kurzweil calculou, baseando que em poucas décadas, né, haverá essa intersecção de tendências, que a humanidade está na beirada de se fundir com a tecnologia computacional. Essa merge, né, essa fundição, essa junção, né, essa simbiose, vamos dizer, irá ocorrer tanto de uma forma intrínseca quanto extrínseca, né? Então ele fala tanto na forma como a gente depende dos computadores, né, atualmente, e é verdade, eles estão cada vez mais nos condicionando a sermos dependentes das máquinas, pessoal, né? Ele fala como intrinsecamente, através do que? De redes, implantes neurais de tamanho nano, que vão ser vastamente, né, mais avançados do que qualquer lente de contato, né, ou marcador que a gente já pode hoje usar no corpo humano. Então é basicamente o que? A tecnologia do Neuralink ou algo similar. Então ele fala, né, ele está... O Martin, aqui é Martini, né? Está falando que o Ray Kurzweil observou que, devido ao crescimento exponencial, isso é chamado a lei de Moore, né? Segundo o crescimento exponencial, né, da velocidade de processamento, né, dos chips e do tamanho da capacidade da memória digital, a tecnologia computacional logo irá crescer tanto a ponto, né, e vai se tornar tão poderosa a ponto de ir além das noções atuais que a gente tem a respeito, né, dos conceitos atuais. E ele fala que vai ser semelhante vamos dizer, a densidades quase infinitas, que são inconcebíveis no momento, tá? Que vai ser próximo a o que é uma densidade próxima a um black hole astronômico, a um buraco negro. Espera aí, pessoal, é tão sério, porque literalmente eles falam isso. No livro do Ray Kurzweil, por exemplo, eu vou fazer uma digressãozinha aqui para vocês. Ele fala que ele vai chegar um momento em que o ser humano vai servir, né, a partir do momento que a gente se fundir com a máquina e a gente abrir mão desse corpo que nos tolhe, né, que nos reduz, nós vamos poder ir para o universo, para o espaço, e vamos poder fazer com que toda a matéria seja inteligente. Presta atenção. É isso que ele propõe. Então, o que vai chegar, que essa singularidade, ela vai, vamos dizer, que vai ser artificial, né? Mas ela vai conseguir transformar a matéria até a capacidade de um buraco negro. Quem conhece um pouquinho de física, pessoal, sabe que nada escapa de um buraco negro. Nem o fóton, por isso que é negro. Que a densidade, a atração gravitacional é tão forte que nenhuma partícula consegue fugir do campo gravitacional. Tá? Então, nem dado, imagina, não teria nem dado. Então, olha o que ele está falando, que eles querem, o objetivo final é construir uma tecnologia capaz, pessoal, de... É uma visão do inferno, né? Que vai aprisionar. Então, imagina, se... Vamos brincar com as suposições deles, né? Vamos entrar no jogo. Se a gente tivesse chegar no momento em que, né, a tua essência, a tua alma pudesse ser realmente virar dado, pudesse ser codificado e pudesse, né, ter um upload da sua mente, da sua alma na nuvem, que você fosse traduzido em dados, completamente traduzido em dados, né? Tudo que você fosse, né, digitalizado, vamos dizer assim. Nessa tecnologia da singularidade, pessoal, ele iria
sugar, ele iria puxar tudo, inclusive você, o teu espírito, a tua alma, a tua essência, né? Tá? Então ele fala, em outras palavras, essa fundição do humano com a tecnologia computacional que está avançando rapidamente, no futuro é um caminho para a evolução. Isso irá produzir uma civilização enormemente capaz de, num escopo transcósmico, através da autorreplicação e de uma inteligência virtualmente ilimitada. Então, pessoal, é isso. Eles acham realmente que a gente vai sair desses corpos para viajar pelo universo, colonizando o universo e transformando o universo. Tá? O quanto disso tem de metafísica, pessoal? Tem muito. Quando eu digo metafísica, de mundo espiritual. Na verdade, ele está falando aqui de conceitos. Eles estão tentando descrever, usar, né, uma linguagem tecnológica para conceitos espirituais. Então o que? A gente vai escapar da Terra, a gente vai escapar, né, tudo, na verdade, é uma rebeldia, né, de Deus. Não, porque essa é a base da gnose. A gente vai se libertar da matéria, né? Ele continua falando assim, olha, o Kurzweil, ele era claro, né, de que esse novo mestre do universo computacional, ele usa aqui o termo Master of Universe, aquele mesmo do He-Man. Pera aí, quem que é o mestre? Quem que é Deus? Deus, pessoal, Deus é o mestre de todas as coisas, Deus é o Senhor de todas as coisas. Mas está falando, então, nós seremos esses novos mestres computacionais, mestres do universo, né? E bem como da evolução, tá? Irá literalmente ter, né, vamos dizer, no centro das suas mentes, né, e portanto a alma e o coração, hearts and souls, né, então basicamente está falando a alma, né, de bilhões de humanos. Presta atenção no que eles estão propondo. Isso porque, conforme os humanos se fundirem com computadores, a consciência humana irá se mover de um substrato frágil biológico, né, que é o nosso corpo humano, segundo ele, para materiais tecnologicamente duráveis. Em adição, os custos do conhecimento computacional estão caindo exponencialmente em direção a uma, vamos dizer, affordability, né, a uma... vai falar assim que todo mundo vai poder ter acesso a isso universalmente. Basicamente isso aqui é o que, pessoal? É o inimigo das nossas almas criando o sistema da besta para querer prender todo ser humano, tá? Para que as pessoas, de novo, já que ele não consegue atingir a Deus, ele quer atingir a criação de Deus que somos nós. Então, imagina ele querer criar um sistema onde ele vai poder capturar os espíritos, as almas de quem quiser, né? Quem acreditar na mentira dele. É basicamente isso, pessoal. É isso que ele está tentando, né, explicar aqui com outras palavras. Então, consequentemente, todos os que estiverem vivos durante essa época, né, da humanidade, né, onde a humanidade toda completamente estiver fundida com a computação, irá viver para sempre, entre parênteses, se eles quiserem, através desse substrato computacional. Então, o Homo sapiens irá se transformar na persona creatus, né? Que irá, vamos dizer, viajar até proximamente o infinito desse crescimento do conhecimento computacional, que é a singularidade. Isso significa que a graça e a beleza da cultura humana irá crescer junto com a competência tecnológica e científica dessa espécie híbrida humano-computador. E ele fala, e na verdade, isso nós já estamos nos primeiros anos dessa hibridização. Tá? Ele estava falando isso em 2011.
Ele continua falando assim, então combinando os pensamentos do Huxley com o do Kurzweil, nós podemos definir transhumanos como pessoas que hibridizaram a si mesmas com a tecnologia computacional como parte do esforço da humanidade de controlar o seu destino evolucionário. A pessoa pode pensar que o prefixo trans em transhumano como uma... fugiu o nome agora, pessoal, uma sigla de um receptivo transbiológico adaptacional sintético e noético. Tá? Então ele está falando para trans, né? Em inglês. Então, Transbiologic Receptive Adaptational and Noetically Synthetic. Tá? Então, portanto, o transhumano é uma pessoa ou uma entidade com direitos humanos legais, né, entre aspas, entre parênteses, que é receptivo à transcendência biológica, à transcendência das limitações biológicas e é adaptativo em direção ao desenvolvimento de caminhos noéticos sintéticos. Tá? Noéticos é ligado à mente, né, aquilo que você sabe, vamos dizer, consciente, tá? Então esse caminho noético é similar a um caminho neural, mas se refere mais a pensamentos do que realmente o substrato neural para pensamentos. Então, de novo, pessoal, é metafísica. Ele não está não é simplesmente o neurônio físico do teu cérebro, não, ele está falando de pensamentos. Ele está saindo da matéria para ir a aquilo que é imaterial, aquilo que é abstrato, aquilo que é espiritual. Tá? Então o fundo é esse, pessoal. O fundo, por mais que use a linguagem aqui, o fundo a gente está falando de religião, pessoal. Então remonta a Gênesis 3, onde o que a serpente fala para o homem, e para a mulher, para Eva e para Adão, olha, se vocês comerem, na verdade, se vocês, né, fizerem parte aqui do conhecimento do bem e do mal, se vocês desobedecerem a Deus, e vocês vão o quê? Serem iguais a Deus, vocês vão controlar a criação, vocês não vão morrer, vocês vão ser deuses. Tá? É o mesmo princípio que até hoje, né, ele tenta a humanidade. Ele fala que tais caminhos também vão ser, né, exteriores ou extrínsecos, né? Estou tentando traduzir aqui do inglês, né? Como, né, vamos dizer, guardar muito das nossas memórias, né, num computador, bem como intrínsecos, através de implantes neurais para humanos ou inteligências artificiais e computadores conscientes. Ele fala que esse novo meme, né, do transhumanismo tem dois pais. Né? Ele pertence... ele tem a sua fonética, né, e os seus conceitos como parte do conceito da evolução, né, e da transcendência de uma biologia ignorante, é o termo que ele usa. Né? Então, não, o nosso corpo, pessoal, é uma máquina perfeita, né, o processo de replicação de DNA. Aqui, pessoal, são bilhões e bilhões de processos, uma única célula, pessoal. Se a gente for estudar uma célula, só os processos, tem microfábricas, basicamente, né? Mitocôndrias. Pessoal, é tão complexo, então não tem nada de ignorante na biologia, no que Deus fez. Né? Mas ele fala aqui, então, nós vamos transcender essa biologia, né? Da natureza, da seleção natural, baseada, né, em mudanças climáticas. Tá? De novo, também a gente resiste toda isso que é não provado, essa teoria, né, evolucionista aí, maçônica, que tem cheia de falha, que nunca foi provada, né, do Darwin, que o que? Essa serve, porque na verdade também é um princípio espiritual, né, de transmigração de almas, né, enfim. Já quem está vindo aqui, eu nunca viu um vídeo meu, mas eu já expliquei em várias
coisas que, por exemplo, o avô do Darwin, o Erasmus Darwin, era maçom, era Rosa Cruz, era da Sociedade Lunar, e ele já trouxe esse conceito que remonta, que tem no hinduísmo, por exemplo, né, do karma, então você regride, você pode virar animal numa próxima vida, ou se você, né, conforme o teu pecado, então não tem salvação, né? É basicamente o que na Cabala eles chamam também do Olam Tikkun, você que se salva, né? Você que evolui, ou você regride. A Bíblia diz uma coisa completamente diferente, tá? E aqui ele fala, então, né, partindo disso, né, até a questão do Julian Huxley, né? Ele fala assim, o conceito de hibridização com a tecnologia de computação é um caminho inevitável para o domínio evolucionário ou evolutivo, né? E o final disso, o ponto final disso é a singularidade, conforme o Ray Kurzweil. Então, aqui ele está falando isso, pessoal. A gente está nesse processo, né, segundo ele, de hibridização promovido pelo Julian Huxley. Isso, né, imagina, o cara era o fundador da Unesco, né? Por isso que a gente vê na cultura, pessoal, na educação, esses conceitos sendo bombardeando. Por quê? Porque tá lá ligado à Unesco, pessoal. É o que os caras pensavam. E o final é o quê? Então, primeiro, a gente transforma os homens, né? A gente insere, hibridiza o ser humano, insere tecnologia nos corpos, para no final esses corpos estarem conectados com a singularidade, que é a imagem da besta, né? Que é essa inteligência artificial que vai o quê? Controlar todos os seres humanos hibridizados, conectados, né? A Bíblia diz a mesma coisa, pessoal. Tá? Então ele fala aqui, olha, bem como os genes, né, eles são, bem como os genes são compostos de milhares de pares de nucleotídeos, né? Os memes serão criados com, vamos dizer, blocos chamados memetídeos. Tá? Então ele fala o quê? Então, da mesma forma que no cromossomo humano, no DNA humano, você tem, né, as duplas de nucleotídeos ali, a gente vai criar, através dessa hibridização, uma coisa similar ao nosso DNA, só que informacional. Então ele fala aqui, então, segundo a ideia do Julian Huxley, né, a humanidade tem como dever e destino tomar conta do seu destino a partir das ideias do Francis Bacon, lá do século XVII. E eu já falei aqui para vocês, pessoal, quem era o Francis Bacon? É o pai da Rosa Cruz, da maçonaria. E segundo a história oficial, é o pai do processo do método científico. É o cara que escreveu o New Atlantis, que eu já li para vocês aqui, falando que a América seria a nova Atlântida. Olha como isso remonta, pessoal, está tudo conectado. Tá? Então ele fala que isso inclui a exortação do Francis Bacon, né, lá no começo de 1600, para estender o poder e o domínio da raça humana sobre o universo. Né? E a sua aposta otimista de que eu deverei ter a vitória sobre... E eu aposto tudo na vitória da arte sobre a vitória da natureza e da raça. Da arte, a gente lembra que magia é a arte também, né? A arte é uma tecne, pessoal, é uma tecnologia, né? Então ele fala assim, segundo o historiador da filosofia Will Durant observou, entre aspas, fala assim, vamos dizer, refrescante, né? É muito, vamos dizer,
A palavra que ele usa é isso, é refreshingly new, né? Vamos dizer, é inovador. Ler no Francis Bacon, né, a sua segurança magnífica com a qual ele prediz a conquista da natureza pelo homem. Tá? E o autor continua aqui falando assim, então esses memetides, combinados com milhares de outros, né, eles geram, vamos dizer, essa contribuição do Julian Huxley para o homem transhumano, né? Então ele fala assim, de forma similar, o Ray Kurzweil, a ideia de hibridização com a tecnologia de computação, né, para o nosso futuro evolucionário é que milhares desses memetídeos, né, que já começaram a ser criados com o Alan Turing, né, em 1940, né, o Turing que fez o Turing Test, que tem até filme, né, que decodificou o computador Enigma alemão, enfim. Então, esse Turing Test é o teste que o quê? Para ver que um computador irá conseguir se passar por um humano. Então ele fala o conceito de um intelecto, né? Algo como a transhumanidade, né? Indo em direção à singularidade, também é um memetídio do livro do padre Teilhard de Chardin, de 1955, chamado Fenômeno Humano, que eu já li para vocês aqui. Então, de novo, pessoal, por isso que eu trago esses livros dessa galera, porque eles se conectam. E o Teilhard de Chardin, ele era um padre jesuíta, então ele estava trazendo conceitos totalmente metafísicos, tá? Falando o que? Da tal da noosfera, que, né, no futuro a gente iria transcender a biologia para chegar numa mente global. E agora a gente está chegando numa mente global através da internet. A internet é uma mente global, pessoal. E o que a Bíblia diz em Apocalipse 13 é que vai haver, esse sistema vai ser dominado exatamente pelo anticristo. E vai ter, né, a reprodução dele virtualmente, que é a imagem dele, a imagem da besta, tá? Que vai ser essa inteligência artificial que vai controlar todas as pessoas que se deixarem se fundir com esse sistema. Então é o que a gente está vivendo, pessoal. A gente já começou no processo de condicionamento durante os 2 anos aí do coronga. Do quê? Do governo impor com que a sociedade, com que as pessoas abram mão dos seus corpos, né? Para que tecnologia já seja introduzida nos corpos. Tá? Eu já trouxe aqui para vocês o quanto que não vai ficar só na picada, não. Ele já tem aparelho, já tem chip, já tem, né, tem matéria da CBS lá nos Estados Unidos, do cara do DARPA falando, não, a gente já tem o chip preparado, que ia ser primeiro introduzido no exército americano. Mas isso, pessoal, é um momento para ser mandatório em toda a população. Né? Qual que é o condicionamento? É primeiro através do passe do celular. Ah, não, então você já se condiciona a ter o quê? Um algoritmo no celular, aonde eu vou, aonde eu posso ir, aonde eu posso comprar, né? Na China, posso pegar transporte público ou não, o tal do passe, né? O passe da picada, né? Depois, o próximo passo é isso, realmente introduzir no corpo. Então ele fala que isso faz parte também do que o Teilhard de Chardin já falava. Ele fala no livro, ele traz o conceito da noosfera, que é o que eu falei, né? A esfera que é a somatória de todas as consciências, a experiência de todas as consciências, imaginações, intelecto, né? as crenças emocionalmente motivadas, as atitudes, os valores, tá? Os rituais, as expressões estéticas, que está falando, pessoal, já está falando de religião também, crenças, fé. Então ele fala, de fato, né? Segundo essa noosfera do professor Chardin, que nós derivamos a palavra noética, que é do noosfera, noético, né? Que é no nosso, faz parte da nossa sigla trans, de transhumanismo, né? Que eu já li aqui. E muitos outros memetídeos, né? Que a gente descreve no livro, vão
contribuir para essa singularidade transhumana. Tá? E aqui ele diz assim, olha, o primeiro passo para estender as lições do transgenderismo para o transhumanismo é reconhecer a continuidade da vida através dos substratos, bem como a continuidade dos gêneros através dos tipos de corpos. Então, ele já não está falando de ciência, ele já está falando do mundo espiritual, ele está falando, olha, então para a gente conduzir o nosso processo de transformação da sociedade do transgênero para o transhumano, primeira coisa é a gente reconhecer que a vida vai além do substrato material. Então, pessoal, não tem nada de ateísmo aqui. Ele está falando, então a vida não se resume ao corpo humano. Basicamente é isso que ele está falando. Então a gente tem que reconhecer isso, que ela vai além dos substratos. Tá? Então ele fala aqui, olha, bem como cada pessoa tem a sua única identidade sexual, independente dos seus genitais, o que é mentira, né, dos seus hormônios, dos seus cromossomos, o que é mentira, cada pessoa tem uma única identidade de consciência, ele fala, ou uma única consciência, vamos dizer assim, né? Um eu. Sem que seja, vamos dizer, ele fala aqui, sem que seja considerado a sua carne, ou a sua maquinaria, ou o seu software. Tá? Então, basicamente, ele não está querendo usar termos religiosos, né? Mas ele está basicamente falando, então, da mesma forma que cada pessoa, segundo ele, tem uma expressão de gênero, cada pessoa tem um espírito independente do seu corpo. Tá? E ele fala que o segundo passo é prevenir a construção de um apartheid da forma. Presta atenção. Então, pessoal, se antes ele estava falando que a natureza, né, primeiro que ele usa esse termo apartheid, que é um termo já cheio de conotação negativa, para aplicar isso numa coisa que é natural, que é a natureza, que é a biologia, que é homem e mulher. Né? E agora ele fala, então, a gente tem que ter cuidado, além da questão do sexo, né, de falar que não tem só mais homem e mulher, que tem todos os sexos que você quiser, você pode inventar, criar um sexo qualquer, que também agora você tem o apartheid da forma. A forma, presta atenção, então não é só mais a forma humana, tá? Ele continua falando assim, isso significa que entidades conscientes, sejam elas carne, sintéticas ou híbridas, devem ser tratadas de uma forma igualitária e sem diferenciação debaixo da lei. Presta atenção, pessoal, tá? Então, os direitos e as responsabilidades, as liberdades, as obrigações, os privilégios e os deveres, vamos dizer, os prêmios e as consequências, todos esses conceitos têm que ser adaptados para uma aplicabilidade do mundo transhumano. Então é tal coisa. Se, pessoal, uma entidade consciente no grego é um daimon, é um demônio, se um demônio precisa de uma base material aqui, nas 3 dimensões, para poder executar suas vontades, não é uma loucura completa. Imagina se houvesse uma capacidade de clonar um ser, uma casca, que essa entidade entre e ocupe esse espaço. Né? Se a gente já tem ao longo da história, pessoal, e não só no cristianismo, mas em várias, na verdade, pessoal, em todas as tradições religiosas do mundo você tem relatos de o quê? Possessão demoníaca, tá? Você tem no budismo, no hinduísmo, nos aborígenes, nos índios, porque é um conceito universal. Ele está querendo aplicar isso num conceito científico,
tá? E agora imagina, ele fala que o que todos esses seres teriam que ser tratados da mesma forma debaixo da lei, como um ser humano, tá? Terão direitos. Pessoal, é sério, o cara tá falando sério. Então ele continua aqui, olha, o século XX nos trouxe as maravilhas dos transplantes de órgãos e das mudanças de sexo. O século XXI irá nos trazer as maravilhas dos transplantes de mentes e das mudanças de formas. Tá? Claro que Jesus vai voltar antes disso, né? Né? Por quê? Porque, pessoal, Jesus falou em Mateus 24, fala, os últimos dias serão iguais aos dias de Noé. Nos dias de Noé houve hibridização, houve corrupção da espécie, tá? Por isso que houve o dilúvio. Tá? Houve já essa interferência da forma humana de entidades, de seres, pervertendo a imagem e semelhança do homem. Deus não permite isso, pessoal. Ele não vai permitir. Então ele continua falando aqui, olha, essa revolução, ela tem nos libertado da nossa, de qualquer base concebível para a separação de pessoas em duas classes baseadas nos seus genitais ou nos seus cromossomos, quer dizer, na sua natureza, né? Basicamente, de novo, pessoal, é uma rebeldia contra a realidade, contra a natureza, contra tudo que Deus criou. Não quer aceitar o que é a natureza, né? E é engraçado que esse mesma galera quer falar, não, vamos salvar o planeta, vamos salvar, peraí, vocês são contra a natureza, contra o que é natural, vocês querem pôr uma artificialidade. Claro que, enfim, eles doutrinados, né, por eles sob influência desses demônios, desses espíritos que ao longo da história tem trazido, o pessoal tem, né, tentado condicionar o ser humano a obedecer eles e no processo serem destruídos, né, serem simplesmente usados. Né. E ele fala aqui, olha, então dar à luz ou engravidar se tornará um processo sociotecnológico. Quem que vai controlar isso? Segundo eles, o Estado, pessoal. Companhias dependentes do Estado. Então é algo que é, obviamente, até hoje natural. Um homem e uma mulher se unem, né, de preferência no matrimônio, e é natural. Né? Eles vão, né, reproduzir todo esse processo que é da vida, da criação, que é incrível, pessoal, né? Como que, né, um espermatozoide e um óvulo se unem e nasce, né, e nasce um ser humano, se reproduz ali, né, geneticamente, traços do pai, traços da mãe, né, formação de todos os órgãos. E obviamente que, né, é um receptáculo para a expressão do espírito humano ali, da individualidade humana naquele, né, naquele ser. Ele fala que isso se tornará um processo sociotecnológico, conforme o livro Admirável Mundo Novo do Aldous Huxley. É isso, é o governo que controla. Né? Já não existe mais reprodução sexual, né, por exemplo, nessa sociedade do livro do Aldous Huxley. Não é ficção científica, é exatamente o que eles desejam, pessoal. Tá? Então, a gente encerra esse livro aqui, espero que tenha ficado claro. E quem que é esse cara que escreveu? Eu já falei, né? Se você viu os outros livros, não é um João Ninguém, não é um Zé Mané, pessoal. É um bilionário americano, tá? É um bilionário americano, dono de satélite, de rádio, ele é dono da Rádio Sirius, é um cara muito influente que dá dinheiro demais. Ele é igual um Bill Gates, pessoal, só que é um cara que não aparece, que as pessoas não conhecem. Tá? Agora pesquisa. Dá uma pesquisada, entra na internet aí, pesquisa o nome do cara, né? Martini Rothblatt, que é o Martin Rothblatt, na verdade, né?
Então é isso, é essa agenda, pessoal. E é interessante que aqui no livro ele não esconde, ele cita tudo que eu já li, né, para vocês há anos aqui. Citou o Teilhard de Chardin, cita o Julian Huxley, tá? A matriz é a mesma, pessoal. É essa mesma elite satânica, né? A palavra é essa. Então, obviamente, em rebeldia, né? E todos têm, né? No fundo, todos têm esse conceito. Eles sabem. É um conceito espiritual, pessoal. Eles sabem. Só que eles estão em negação, em oposição, né? Não se submetem à verdade, né? E ele deixa aqui muito claro, pessoal, de uma forma em linguagem científica, o que a Bíblia diz. Então, o quê? A gente, segundo, né, o Ray Kurzweil, a gente vai criar essa, né, vai ser igual um buraco negro na natureza, no universo. A gente vai criar essa singularidade que vai o quê? Vai sugar tudo, vai concentrar tudo. Então, imagina as pessoas, de novo. Por isso que a Bíblia diz que quem, pessoal, receber a marca da besta não vai ter salvação. É sério. Então, é legal ler, porque assim, né, você fala, a Bíblia é coisa de crente, né? Toda mitologia. Então, peraí. Então, e aí? E você ouve um tecnólogo, né? Um cara tem milhões de patentes, o cara é bilionário, pessoal, ele criou várias patentes de tecnologia. Não é ele cita também o Ray Kurzweil, que simplesmente era diretor do Google. O pessoal acho que até hoje é diretor de desenvolvimento no Google. Bom, espero que isso fique claro, que, de novo, eles querem secularizar a sociedade. Por isso que eles promovem secularismo para a sociedade, para que as pessoas não entendam que, pessoal, a vida, a realidade, ela vai além do material, ela vai além simplesmente daquilo que é palpável. Ela extrapola, né? Então eles querem o quê? Tirar essa consciência daquilo que é eterno, do ser humano, daquilo que a gente sempre entendeu. E, na verdade, eles até promovem outros tipos de espiritualidade, só não pode cristianismo. Por quê? Porque onde que tem a salvação? A salvação é através de Deus se materializando como homem e abrindo um caminho de volta para o homem ter comunhão com Deus. É o que Jesus fez. Então, qualquer outra esoterismo, qualquer bobajada, qualquer oráculo, para eles não tem nada, porque inclusive eles sabem que você vai estar preso ali, né? Você vai estar preso naquilo que Deus diz também, para que você não faça, você não tenha contato com esses. Porque quando você usa o oculto, você entra em contato exatamente com esses seres que querem te destruir, essas inteligências que são milenares, pessoal. Né? Elas não são eternas, mas elas existem. É o que a Bíblia chama espíritos familiares, que às vezes acompanham famílias por gerações, o quê? Para tentar sempre conduzir a história daquela família, né? Promover as mesmas desgraças nessa família, mas enfim. Então, por isso que a Bíblia sempre fala que não, que a gente tem como se manifestar, tem como entrar em contato com o mundo espiritual, mas através do quê? Do caminho, né? O caminho certo, que é através de Deus, né? Através de Jesus. Não, pessoal, desses caminhos onde você vai ser enganado por essas inteligências, né? Que vão querer te usar e vão, no fundo, querer te destruir, né? Então, é muito claro, não tem como escapar. A realidade final das coisas não é material, pessoal. Tudo isso aqui é transitório. A realidade final é espiritual, tá? É uma outra dimensão fora da nossa, né? E eles sabem disso e eles têm, vamos dizer, se aberto para receber informação, tecnologia, né? Já disse aqui também, através da história, pessoal, cientistas que todos na verdade são, né? A gente já traçou também a caminho da magia para a alquimia, da alquimia para a ciência, pessoal, né? E agora voltando com toda a questão da física quântica, retoma a conceitos que são, pessoal, são espirituais,
É a mesma coisa, tá? Quem que promoveu, né? No iluminismo, né? A Royal Society, os maçons que promoveram essa ruptura do que de secularizar a sociedade, deixar com que as pessoas achassem que tudo é material, que elas perdessem a noção do espiritual. Por quê? Porque assim a gente vai controlar, a gente vai dominar. Mas Deus, pessoal, claro que ele sempre, né, nesse jogo de xadrez, né, ao longo da história do homem, Deus já deu o checkmate. Né, por mais que ele, né, que o inimigo tente aí, o jogo já está ganho. Então a igreja continua existindo, né? E o que eu estou fazendo aqui é trazer para vocês, como parte da igreja, né, esse espírito, o espírito da verdade, né? Espírito da profecia, que é Jesus. Você precisa entender que a tua vida, a tua essência está em jogo, quem você é. A vida aqui é rápida, é muito transitório, pessoal. Né? Ninguém sabe, você não sabe, ninguém sabe. Eu não sei se eu vou acordar amanhã, você não sabe se vai acordar amanhã. Ninguém sabe. Agora, a tua essência, você vai jogar com ela, você vai brincar com ela, né? Realmente, se você dá tanta importância com a tua aparência, com o teu, sei lá, com as tuas posses, com o teu carro, né? Para as mulheres, sei lá, com o teu sapato, com a tua bolsa, com a tua carreira, com alguém que você ama, com a tua família, você não vai dar valor realmente para a tua essência, para onde você vai estar. A Bíblia diz que fora da presença de Deus é choro e ranger de dentes. Se existe alguma depressão aqui na terra, pessoal, se alguma tristeza aqui, se alguma dificuldade aqui, isso nem se compara à realidade de estar distante eternamente da presença de Deus. Então, para mim é o que em inglês eles falam non-brainer, né? Você não tem nem que pensar. Então, talvez tenha gente que muitas vezes está enganado, que nem sabe disso, nossa, que não sabe que existe o mundo espiritual. E pessoal, está cada vez mais palpável e a gente está vendo, né, que está cada vez mais explícito e o ponto deles também de satanismo está cada vez mais claro, pessoal. A sociedade está indo em direção, está cada vez mais sendo culturalmente aceito o satanismo e a Bíblia diz que vai chegar um momento onde o satanismo vai ser a regra. Tá? As pessoas vai ser abertamente satânico mesmo. Tá? Cristianismo vai ser como já está sendo, demonizado, né? Isso é retrógrado, e o satanismo abertamente vai ser promovido. Tá? Então é isso, pessoal, né? É uma escolha de cada um. Jesus fala, aquele que não está comigo está contra mim. Né? Você não pode servir dois senhores. Então eu vou fazer uma oração aqui, porque, né, de novo, se manifesta primeiro no teu espírito, no teu coração, na tua alma, e aí você manifesta através da tua voz nas três dimensões aqui. A tua voz você já está materializando na terra. Tá? Então você tem que crer no teu coração e falar com a tua boca. Então eu vou te convidar a orar comigo para você tomar essa decisão de se reconciliar com Deus, pedir perdão, né? A gente tem que entrar na presença de Deus com humildade, reconhecendo os nossos erros, a nossa falha, a nossa humanidade. Mas Ele é justo e fiel para nos perdoar, afinal de contas Ele veio aqui também, se encarnou como homem, morreu, pagou o preço no teu lugar e no meu lugar. Qual que era a minha sentença última? Morrer. Né? Ele morreu por mim, morreu por você. Né? E não só morreu, mas ressuscitou, para que você também tenha o teu espírito transformado, né, restaurado, para que você tenha um novo nascimento, como Jesus disse, né, que todo ser humano tem que ter dois nascimentos. O primeiro, né, o material aqui, e o segundo espiritual. Então, você precisa ter um segundo nascimento espiritual. Amém? Vamos fazer essa oração? Coloca a mão no seu coração e ora comigo assim. Senhor Jesus, obrigado, Pai, pela oportunidade que Tu me dá hoje para me arrepender dos meus pecados, para deixar o meu passado para trás e para nascer de novo, Pai. Nascer de novo contigo, com o Teu Espírito Santo. Então me perdoa
por todo o caminho que eu andei, Senhor, que te desagradou, por todas as vezes, Pai, que eu fiz algo errado sabendo que era errado, ou mesmo inconscientemente, na ignorância, às vezes, Pai, que eu fiz coisas autodestrutivas, coisas que me deixaram debaixo da influência de espíritos maus. Eu peço a Ti perdão, eu hoje quebro, Pai, eu rejeito, Pai, eu renego toda permissão, toda autoridade, toda aliança que eu fiz com o mal, com as trevas na minha vida é encerrado hoje na autoridade do Teu santo nome, do nome de Jesus, do nome que é sobre todo nome, Pai. Obrigado, Pai, porque hoje eu faço uma nova e eterna aliança no Teu sangue, o sangue derramado na cruz do Calvário, o sangue que me purifica e me lava de todo o pecado, Pai. Obrigado, Jesus, porque Tu, Pai, hoje me resgata, Pai, do império das trevas e me leva, Pai, me transporta para o Teu reino, Pai, para o reino do Filho do Teu amor. Obrigado, Jesus, pela salvação, Pai, porque Tu me perdoa, Pai. Obrigado, Pai. Eu te confesso, Jesus, como o meu único e suficiente Senhor e Salvador. Obrigado, Pai, porque eu não consigo me salvar, mas Tu morreu no meu lugar para que eu pudesse ser salvo através do Teu amor, do Teu sacrifício perfeito. Então Tu é meu Deus, Pai. A partir de hoje eu quero andar segundo a Tua vontade, Pai. Eu não quero mais ser influenciado pela cultura, Pai, pelo esse mundo, Pai, nem, Pai, pelo mundo espiritual, Pai, mas pelo Teu Espírito Santo. Tu é o Senhor, Pai. Tu é o Senhor, seja entronizado na minha vida. Eu abro, Pai, a minha mente, Pai, os meus pensamentos, as minhas emoções, Pai, as minhas memórias, Pai, as feridas também, os traumas, Pai, para que Tu venha, Pai, venha transformar tudo, venha renovar, Pai, venha purificar, santificar tudo, Pai. Eu me entrego a Ti, Senhor. Eu peço, me dê novos pensamentos, novas emoções, Pai, um novo propósito, Pai, que eu quero conhecer qual é o Teu propósito para a minha vida, Pai. Segundo a Tua palavra, Pai, diz que antes da fundação do mundo, Pai, Tu já tinha um propósito, Pai, para a minha vida, e eu quero caminhar nesse propósito em direção, Pai, à soberana vocação em Cristo Jesus. Eu Te louvo e Te agradeço. Eu peço, escreva meu nome no livro da vida do Cordeiro e me cele, Pai, com o Teu Espírito Santo da promessa. Te louvo, Pai, pela minha nova vida, Senhor, pela salvação, Pai, pela certeza, Pai, que eu sou um contigo agora, a partir de hoje, por toda a eternidade, Pai, para sempre, Pai. Eu Te louvo e Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Se você fez essa oração crendo no teu coração com sinceridade, a Bíblia garante, Deus ele é fiel em te dar certeza que agora o que o Espírito Santo dele é um com o seu. Amém? Claro que precisa ter agora, como o apóstolo Paulo fala, o processo da metanoia, que é o que? Em grego é a transformação da nossa mente, né? Todos esses anos que você viveu aí sendo programado, né, com uma programação errada, isso tem que ser purificado, né? Tem que ser restaurado, renovado, novos pensamentos, novas emoções, né? Vai ser lavado, purificado, tirado, né? Deus vai tirar toda a tristeza, toda a autoimagem errada, vai alinhar tudo isso, todo o ódio, toda a falta de perdão, todo o pensamento de suicídio, toda a confusão sexual, tudo isso Deus vai restaurar na tua vida. Amém? Então, você tem que, claro, né, se abrir, compra uma Bíblia, comece a ler, né, comece a se alimentar da palavra, comece a ter uma rotina de leitura, de oração, todo dia, de comunhão com Deus, de estar, né, a gente fala com Deus, literalmente. Deus, ele é a maior inteligência de todas, né? Então pode ter certeza que você vai falar, né, Deus está presente em todos os lugares, ele sabe, né? Então ele vai te escutar, e agora você tem um caminho novo, né? Um caminho limpo, novo, vivo, que é Jesus. Amém? Busque uma igreja, você tem que estar inserido no corpo de Cristo aqui na Terra. São pessoas que o quê? São células, né? Imagina que cada pessoa é uma célula do corpo de Cristo. Então você é uma célula também, você tem que estar dentro do corpo. E pessoas que vão te ajudar nessa caminhada, né? Vão tirar tuas dúvidas, vão te aconselhar, vão estar com você na alegria, vão estar com você na tristeza também, vão estar orando com você. Agora, uma igreja real, pessoal, não adianta dizer, não é uma igreja se o Espírito Santo de Deus não está presente. Então, se a igreja ela nega a palavra, porque a palavra é o Espírito está aqui, pessoal. Se ela nega, o Espírito Santo não está presente. Então, como saber? Coisas óbvias, né? Se é uma igreja que finge ser igreja para pregar, né,
esquerdismo, socialismo, comunismo, ideologia de gênero, tudo isso é uma falsa igreja, pessoal. E uma coisa teologicamente falando, né, tem várias seitas aí que se passam por igreja. Se eles negarem que Jesus é 100% Deus e 100% homem, agradeça, pessoal, e nem assista um culto, tá? Pode procurar uma outra, porque ali é uma heresia, não tem o Espírito Santo de Deus presente ali, tá? Então, um teste fácil, eu sempre digo aqui, vá conhecer, já pergunte, ou para quem vai te convidar, olha, vocês acreditam que Jesus é 100% Deus, 100% homem? Se dizerem não, claro, né? Então, amém, eu vou conhecer e aí, né, o Espírito Santo vai tocar no teu coração, saber se aquilo é o teu lugar para você estar. Mas se falar, não é bem assim e tal, já agradeça, pessoal. Nem ouve, porque vão tentar te enrolar, vão tentar te, né? Isso é antibíblico, tá? Então, olha, espero que vocês tenham gostado, né? A gente continua aí com os nossos livros. E lembrando que, de novo, pessoal, né? Muito disso eu coloco em forma de história nesse material aqui, tá? Que história a gente absorve de uma forma que às vezes a pessoa tem dificuldade, né, em ler o livro. Então eu sintetizei tudo isso e coloquei nesse material aqui, tá? De primeira, pessoal. Eu sei que eu que fiz, mas não é por nada, realmente é feito com esmero e com carinho e vale a pena vocês conhecerem. Então, entre em contato, manda uma mensagem que vai ser, né, uma alegria para mim poder, né, entrar em contato e mandar para vocês, tá bom? Então, olha, uma excelente semana, vamos continuar aqui também, lembrando que, né, temos o segundo turno das eleições, né, vamos continuar orando, vamos continuar, né, o nosso destino também, nesse sentido, tá em jogo, a gente precisa, né, lutar o bom combate aí, vamos fazer a nossa parte, né? Deus faz a dele, nós fazemos a nossa. Amém? Deus abençoe, pessoal. Excelente semana. Tchau.